Oi, gente! Nós estamos aqui com o nosso podcast, o primeiro de 2024. Eu, Carol Miyazaki, junto com a minha banda. Fala, Dodson. E como sempre, a gente estava aqui na nossa conversa. Gente, tá passando um jato aqui. Não sei se vocês estão ouvindo. Não, Não dá para ouvir, não. Aqui não tá não vai ouvindo. barulhão aqui. Bom, como sempre, a gente estava conversando, né, mano, aqui. é, Antes da gente trazer aqui, a gente tava fazendo nosso esquenta antes de começar a gravar. E a gente estava falando sobre propósito de acontecer certas situações que a gente, num primeiro momento, não entende o propósito e dessas situações que são desconfortáveis, que trazem insatisfações, que trazem incômodos. E o que que significa esses incômodos, né? O que está por trás desses incômodos, dessas questões que nos fazem sentir insatisfeitos? E a gente estava falando exatamente sobre trabalhar no exterior, né? Sobre essas insatisfações que a gente passa trabalhando no exterior, às vezes não numa função que a gente quer, numa função que a gente gosta, mas principalmente quando começa a acontecer algumas coisas, como por exemplo, a gente estava falando que é algo real que está acontecendo tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que é o aumento dos impostos, das taxas, dos juros, e não um aumento salarial. Então, a gente está tentando e olhando aqui, refletindo nós duas, o que está por trás desse movimento de aumentar tudo no exterior, eu imagino que também no Brasil, mas como a gente está no exterior, a gente está falando do exterior, né? Aumentar tudo e não aumentar o valor salarial das pessoas. E que aí, nesse movimento de não ter aumentado o salário, ter aumentado tudo, daí a gente estava até falando, né? Vai fazer uma compra, eu e a mamãe Ana Paula tava conversando se as compras também estavam cara, né? Eu perguntando para ela lá, e ela disse que sim. Então, aqui também a gente vai fazer uma compra. Antigamente, fazer uma compra dava, tipo, várias sacolas, num valor de 10 mil ienes, que é mais ou menos uns US$ 100 que a gente estava falando, eu e a Ana Paula. E hoje a gente faz uma comprica de nada e já dá tipo esse valor e o salário está o mesmo. É claro que aumentou, né? A gente não pode dizer que desde 90 até hoje não tem aumentado, mas o grande aumento das taxas, dos juros, das coisas, não teve um acompanhamento do salário e eu percebo que as pessoas estão muito insatisfeitas aqui no Japão com essa situação, né? E é óbvio, é um fato. E aí a gente estava olhando o que que tem por trás disso, né, mana? Sim, e aí a gente pegou um marco aí, né, que foi a pandemia, né, que aconteceu aí por 2020, 2021. A gente pegou esse período aí, porque foi bem depois desse período que a coisa deu um boom, né, os aumentos aí deram um boom, ficou meio que congelado esses 2 anos, né, 2020, 2021, 2022 começou a aquecer de novo essa economia e as coisas começaram realmente a subir, aluguel, é, é, os itens de consumo, né? Mercado, carro, tudo começou a ficar muito, né, muito alto. E aí, a gente conversando, a gente foi meditando, né? Que a gente tinha sentido né, sobre isso, né? E aí a gente entende que quando a gente vem para o exterior, a gente vem para prosperar, né? A gente vem para progredir. Tem muito brasileiro que vem para os Estados Unidos, tem uma função, já tem uma profissão que gosta e que é formado lá no Brasil, e vem para cá, né, com visto de trabalho e consegue trabalhar na mesma função lá no Brasil, que já ama fazer lá e vem fazer aqui e tá ótimo, tá fazendo o que ama, tá fazendo o que gosta e tá prosperando, né? Tá vibrando, né, no valor de fazer o que ama. Mas também tem muitas pessoas que vêm, né, saem do Brasil em busca desse valor, né, em busca de se encontrar, em busca
de entender o que gosta, em busca de se conhecer melhor ainda, né? Que talvez tenha sido o meu caso. É, então, tem muito brasileiro que vem em busca, né, desse autorreconhecimento ainda. E aí chega aqui, e aí, como não tem, né, as coisas bem definidas, vai trabalhar no que consegue num primeiro momento, né, no que dá, no que é possível, porque também não tem né, um direcionamento do que fazer, porque, né, não tem essa preparação antes de sair do Brasil. E aí, para essas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, né, de pessoas que vieram sem muito norte, não podendo exercer funções que já exerciam no Brasil, por exemplo, por não ter um visto de trabalho. E aí essas pessoas vão para uma camada, né, de trabalho aí assumindo trabalhos mais ou braçais, enfim, não importa, né, o tipo de trabalho. Então, assumem outras áreas, era essa palavra que eu queria. Assumem algumas áreas de trabalho que talvez não fosse o sonho, mas que é o que dá para fazer. E aí, essas funções que a gente vai assumindo quando a gente chega aqui, a gente, se trabalhar bastante, vai fazendo bastante dinheiro, né? Você vai fazendo, produzindo, e vai produzindo dinheiro na mesma proporção. E aí isso dá uma encantada, né, na gente, no primeiro momento. Isso dá uma encantada, porque é um dinheiro que a gente não fazia no país da gente, e aí a gente chega aqui fazendo, né, um dinheiro montante muito mais alto do que a gente, né, estava acostumada no Brasil, e isso encanta os olhos da gente, né? Isso vira quase que uma... Ai, como que eu posso colocar isso? Isso é como se fosse um benefício, né? Então, às vezes, você trabalha bastante horas, quanto mais você trabalha, né? Quanto mais você exerce aquela função, mais o valor entra na sua conta, né? Isso conta bastante quando você está fora, principalmente. Claro que dinheiro conta em qualquer lugar. Mas quando a gente está fora, né, é a gente pela gente, então a gente precisa aí desse montante, né? E aquilo vai gerando um, um ganho secundário, né? Você tem um ganho secundário em ficar ali num trabalho que você às vezes não gosta, mas que está te gerando lucro de alguma forma e pagando suas contas, né? E aí, só que a gente vai entrando num modo meio que inconsciente, né? Você tá ali numa zona de negligência, eu diria, né? Não olhando para as outras coisas, porque aquilo tá te dando tem uma vantagem em estar ali trabalhando. Eu faço o que eu não gosto, mas pelo menos eu tenho dinheiro. Tipo, no Brasil, às vezes eu fazia o que eu não gostava e eu não tinha dinheiro, aqui pelo menos eu tenho dinheiro. O dinheiro para me bancar, para fazer algum lazer em algum momento que der, mas a gente tem um ganho ali, né? Tem uma vantagem em estar ali fazendo aquela atividade, desempenhando aquela atividade, mesmo sem ser a atividade que eu vim para desempenhar, a atividade que eu gosto, a atividade que faz sentido para mim. E aí precisa vir essas crises, né? Uma crise como a pandemia, por exemplo, porque fechou várias frentes, né? Empresas que ganhavam, que faziam muito dinheiro com seus produtos, passaram a não fazer, porque passou a não ser um produto de primeira necessidade naquele momento, né? Então as pessoas tiveram que ir para dentro, necessariamente, e às vezes ressignificar, porque perderam os empregos, né? Aconteceu uma reviravolta muito grande nesse período da pandemia. Então, a gente precisou vir para dentro, às vezes, e ressignificar e descobrir talentos que tinha e não exercia, é, é, somar com atividades que você já fazia, mas não dava muito valor. Né? Então, tiveram muitas profissões que nasceram na pandemia, tiveram muitas pessoas que largaram seus trabalhos ou foram, né, ou a empresa fechou e teve que fazer algo com as próprias usar os seus próprios talentos para fazer alguma coisa. Então, foi ressignificando, teve que ressignificar muita coisa. Então, a gente entendeu, né, mana, que os períodos em que as pessoas deixam de receber, né, alguma vantagem em fazer alguma coisa que não gosta, mas fazer pelo dinheiro,
às vezes é um período em que você se redescobre, né? Que você se reconecta com você, se reconecta com a sua essência, se reconecta com os seus talentos, e você vê que você é capaz de produzir coisas que você nem estava olhando porque tinha uma vantagem em estar fora, em estar trabalhando para alguém, construindo o sonho de alguém lá fora, né? É mais ou menos por aí. Eu falei mais do que o Homem da Cobra, mas dei uma volta ao mundo, mas acho que eu cheguei no ponto em que, né, em que existe uma vantagem, às vezes, que a gente faz o que não gosta, mas a gente não olha para o que a gente não gosta, porque a gente tem um benefício ali que está, né, tá ganhando, tá recebendo um dinheiro por aquilo, e aquilo está te suprindo de alguma forma. Quando aquilo para de suprir, é que a gente tem faz um movimento de olhar para dentro e falar, putz, agora eu preciso fazer alguma outra coisa. O quê? Né? Exatamente isso, você falou tudo. Você tava falando e eu estava muito aqui conectada com tudo que você estava dizendo. E para mim, a pandemia também foi um ponto muito grande das pessoas olharem para dentro, isso é um fato, né, mana? Foi um movimento em que a gente teve que ficar recluso para se olhar, para saltar todas as coisas que a gente não estava olhando, então precisou parar para a gente poder dar importância, né, para aquilo. Então, foi um movimento muito grande para as pessoas começarem a olhar o que estava jogando há muito tempo para baixo do tapete que você chamou de negligência, e é verdade, né? A negligência que a gente faz com a gente, que a gente sempre está olhando para o externo e não olha para a gente, né? E aí, agora o movimento de não ter o aumento salarial é um outro movimento para a gente perceber que dá sim para a gente ter dinheiro e fazer aquilo que a gente gosta. Porque eu sinto que em algum lugar dentro da gente, e eu acho que isso é algo. Eu tenho até que elaborar mais isso, e a gente poderia até desenrolar. Não sei se também isso é uma coisa nova para você, pensar sobre isso, que para mim é como se a gente sempre sentisse, e a gente também teve várias vivências, de sempre ter que escolher entre uma coisa e outra. E olha que interessante, isso está conectado com o que a gente estava falando antes ainda, né? Porque parece que, ou a gente, que você falou assim, né? No Brasil a gente tinha, às vezes trabalhava com algo que gostava, estava perto da família, e a gente ouve muito falar isso, até eu mesma falava, no Brasil eu tinha minha família, tinha as coisas boas, mas não tinha dinheiro. Aí aqui eu tenho dinheiro, mas não tenho família. Parece que sempre a gente tem que escolher entre uma coisa e a outra, não pode ter as duas. É como se, tipo, fosse muito limitado. Eu imagino, claro, que tem muitas memórias que envolvem das nossas vivências, muitas crenças que a humanidade carrega, entre você só vai ter dinheiro se você fazer ralar muito e não vai ser de algo que você ama, né? Então parece parece não, tem informações dentro da gente que desequilibram e pesam em que a gente sempre tem que escolher entre uma coisa e outra, ou o dinheiro, ou o trabalho, ou a profissão. Faz sentido isso para você? Você já refletiu sobre isso, Mana, alguma vez? Sim, total, né? Faz sentido, bastante sentido para mim. E eu acho que isso vem de um modelo mental da nossa. Aí eu vou ter que trazer, como a gente sempre traz, né? A ancestralidade, as pessoas que vieram antes da gente, esse modelo mental do próprio brasileiro, nós brasileiros, né? É, eu cresci numa família que sempre falava, a gente não pode ter tudo, né? A gente cresce ouvindo isso, né? Algumas pessoas Total. falam que a gente não pode ter tudo, então tem que escolher. Vai no mercado, a gente não pode ter tudo, né? Porque tem que escolher ou a bala ou o pirulito, entende? A gente tem que vocês têm que escolher, não dá para ter tudo. Então a É, gente vem dessa e ali naquele ponto eu faço a leitura de que era, né? Eu não venho de família, né, rica, então realmente tinha que fazer escolhas, né? Ali. E às vezes nem tinha essa escolha, às vezes não tinha, não tinha. não, não que tenha Vinha com isso, aquela frase, não sei se você escutava, não adianta me pedir que eu não vou comprar. ou, uma que marcou bastante também, que é a gente volta depois para comprar, e nunca voltava. E nunca vou dar.
Nossa, isso é uma né? frustração enorme, né? A gente carrega tudo isso, né? Por isso que eu até falei memórias, né? Mas não tinha chegado a pensar nisso, no que você traz. É. Porque isso, eu trouxe essa memória, porque isso ficou tão vivo em mim que quando a gente saía, por exemplo, com a minha mãe, que eu era pequena, para comprar alguma coisa, se não tinha o meu número de um tênis, por exemplo, eu falava que me serviu esse tênis menor aqui mesmo, ou esse tênis maior, porque eu sabia que o depois não ia vir, entende? Então isso gerou meio que um desespero em mim, então eu era muito consumidora, né? Depois que eu passei a produzir meu próprio valor, meu próprio dinheiro, eu era muito consumidora, eu comprava roupas toda semana. Então, por quê? Porque eu, né, tinha essa escassez, essa promessa de. E eu não estou dizendo, não estou falando isso para gerar dor e gerar culpados e algozes, não é nada disso. Foi da forma que tinha que ser. E isso serviu para eu elaborar os meus processos também. Talvez dentro de mim já tivesse uma informação aí, né, de escassez, como eu sei que tinha já, e aquilo só acionou o botãozinho do gatilho, né? Então eu cresci ali, né, sendo, num primeiro momento, consumia mais do que eu necessitava por uma dor, né? Que era aquela dor da infância. Então, até que eu olhasse para isso, eu era essa pessoa que comprava mais do que necessitava, né? Por quê? Porque não posso deixar para amanhã. Não, amanhã não, tem que ser hoje, né? Senão amanhã não vou ter amanhã, né? Então a gente vem com essa mentalidade, né? A gente vem com um padrão, né? De quem veio antes da gente, né? Dessa ancestralidade que veio antes da gente. E, e eles não tinham muita escolha. Tinha que. Acho que a prioridade de uma parte da- das pessoas que vieram da gente lá atrás, pelo menos da realidade de onde eu vim e da realidade de onde muitas pessoas que estão no meu entorno vieram, era essa, de às vezes não ter escolha. Não tem um trabalho que eu possa fazer hoje, ou que eu possa escolher entre um trabalho que eu goste, um talento. Eu não tinha tempo de olhar para o talento, porque precisava colocar comida na Comida na mesa. E mesa. isso também vinha muito da do nosso sistema no nosso sistema capitalista, não, no nosso sistema econômico, né, na época, porque eu lembro, na minha época, eu não sei se você é muito mais nova que eu, mas já teve vezes da gente ir no mercado de manhã era um preço, à tarde era outro e à noite era outro, né? Tinha uma remarcação constante desses preços, só subindo as altas aí dos valores. Então era muito doloroso essa fase, né? Porque se você não comprasse de manhã, à noite é que você não ia comprar mesmo, porque estava muito mais caro às vezes, entende? Se você não comprasse hoje, depois da manhã, então piorou, porque estava muito mais caro, né? A Isso coisa. exige Então, um imediatismo, né? Tipo uma preparação, um estado de alerta que a gente foi carregando, né? De ter que estar preparado, porque posso perder, posso passar do ponto, posso perder a vez, né? exato, exato. Né? Então, isso gera um gatilho dentro da gente, né? Então, às vezes a gente vem com esse gatilho e só fica reproduzindo, né? Não olha que eu posso ter uma escolha. Hoje, né, os nossos antepassados aí, os nossos ancestrais viveram esse período para que eu vivesse outro, né? Para que eu vivesse hoje a possibilidade de poder escolher, né? Não é uma escolha, né, com tanto como que eu posso dizer? Não é uma escolha tão folgada, assim, folgada no sentido de ser confortável, não uma escolha muito confortável, que eu posso ficar sentada aqui e, hoje eu escolho fazer isso, amanhã eu escolho fazer outra coisa, não é bem assim, mas é uma escolha que pode ser planejada, né? É uma escolha que eu posso fazer aqui o que eu não gosto e fazer um dinheiro para ir para onde eu quero e gosto, né? Eu posso fazer esse planejamento, eu posso fazer essa transição, né? Coisas que talvez o meu pai não tenha tido essa chance. Por quê? Porque ele precisava sobreviver, né? Os que vieram antes sobreviveram para que a gente pudesse começar a viver hoje, né? A viver no sentido de viver os meus talentos, viver as minhas habilidades, viver as minhas escolhas, viver os meus desejos. E às vezes a gente não olha para isso.
simplesmente a gente fica ali reproduzindo um modelo que já não serve mais para a gente. Aí precisa tirar o nosso valor, porque quando mexe no valor, a gente né, se mexe, se movimenta, então precisa mexer no meu ganho secundário para que eu realmente me movimente, para que eu olhe para as coisas que realmente fazem sentido, né, em algum momento. Com certeza, porque daí pega no bolso e a gente vai olhar, né? Porque vai pegar nesse lugar de sobrevivência, nessas dores, no instinto mesmo animal da sobrevivência, vai pegar em tudo isso para a pessoa falar, peraí, né? Então, é exatamente isso que a gente tá trazendo, né? Precisa, às vezes, pegar num lugar, num ponto de dor, para que a gente possa se mover, porque é essa a função da dor, né? Do incômodo, do desconforto. Esse é o valor do incômodo e do desconforto, da insatisfação, para que a gente se mova para o que é bom, belo para o nosso coração, para o nosso espírito, né? Para nossa alma. Então, às vezes um trabalho aí que vocês às vezes estão aí nos assistindo, ouvindo, tá ruim, tá difícil, e vocês não estão entendendo o propósito disso tudo. Quantos sonhos vocês deixaram de lado dos seus talentos, porque achou que não poderia ter dinheiro, fazer dinheiro? Quantas coisas que vocês deixaram? Eu digo coisas que aquecem o coração, né? E tem pessoas que falam, eu quero ser músico, artista, e falar, isso não dá dinheiro, porque. E, claro, realmente não é uma profissão que seja tão bem remunerada para todo mundo quanto quem faz uma faculdade de medicina. Mas se tá no coração da pessoa, se a pessoa ama aquilo, tem um propósito, tem um valor, né? E uma coisa que eu sempre falo para mim é que para entrar no meu coração, que eu sei que ainda não entrou totalmente, é que a gente só tem valor, a gente só recebe valor quando a gente está na nossa função. O valor real, o fluxo do universo só acontece, só há fluxo e satisfação e preenchimento quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama. Então a gente vai ser bem remunerado, sim. Conforme a gente vai fazendo, vai trabalhando as nossas questões e acha o nosso lugar de valor, né? O que a gente veio fazer. Então, tudo isso das insatisfações, das frustrações, do aumento dos impostos, dos juros e não aumento salarial, é um convite, a gente vê da espiritualidade, do universo conspirando para que vocês possam olhar que vocês estão deixando de fazer? Quantos sonhos vocês enterraram e falaram, eu não vou ver porque desistiram, porque alguém falou que não era bom, porque tantas outros porquês e falou, vou colocar só o dinheiro na frente e a gente não está falando que o dinheiro não é importante, porque a gente até, eu e Mana Paula, veio para o exterior, né, Mana, por causa para ter uma vida melhor, um financeiro melhor, mas a gente sabe, por, por viver, por hoje ser terapeuta, por fazer terapia, que só isso não basta, só isso não é sustentável. Só isso fica um vazio, um buraco, né? Verdade. Bacana esse paralelo que você traçou entre o músico e o médico, por exemplo, porque a gente isso traz bastante crença enraizada também, porque a gente tem algumas profissões que foram colocadas numa prateleira de valor e outras sem valor. E aí tem, né, o médico, o advogado, o dentista, todas, né, são profissões que as pessoas já olham e falam, isso é garantia de valor no meu bolso, né? Se eu fizer essa faculdade, eu vou ter valor. Se eu fizer, né? E às vezes você faz, né? Passa lá 4, 5, 6 anos dentro de uma faculdade estudando, e eu não estou dizendo que está errado, muito pelo contrário. Mas você passa ali um tempo estudando, nem sabe se era isso que você queria fazer mesmo, né? Nem consultou os desejos do seu coração, você fez por quê? Porque é uma profissão de alto valor, naturalmente de alto valor. E aí você se forma, mas não se encaixa no mercado de trabalho. Então aquele valor não volta, porque você não vibra o valor, né? Por aquilo, porque aquilo não era um desejo do seu coração. Ao passo que, sei lá, às vezes um músico, como você trouxe, né?
ele segue o desejo do coração e às vezes ele faz muito mais dinheiro, né? E eu não vou dizer que não faz ou não faz os montantes de dinheiro, porque tem muito músico que tem muito dinheiro, é, mas tudo depende de como você olha para isso, né? Para essa profissão, para esse desejo do seu coração, porque tem muita crença dentro da gente de que tem certas profissões que não têm valor, e aí a gente não consegue fazer o valor, porque a gente não vibra esse valor, né? A nossa profissão mesmo, né? Tem pessoas que vêm com muitos maus olhos, né? O terapeuta, o psicanalista, espiritualista. Nem vou falar o espiritualista porque isso é novo, né? Então, acho que as pessoas nem conseguem ter um parâmetro ainda. Mas, né, psicanalista. Então, assim, e, e a gente já sabe, né, que quanto mais a gente se desenvolve e baseado no que a gente sente, mais a gente consegue fazer o valor acontecer fora, né? E eu penso que o valor é um gargalo eterno para todo mundo, né? Para muita gente, nem vou dizer para todo mundo, não dá para generalizar, mas para muita gente, né? Então a gente está sempre ali, acho que a gente está aprendendo ainda a equalizar essa coisa entre o valor que a gente vibra de tudo que a gente faz com o valor que a gente tem na conta bancária, né, mana? Com certeza. E eu achei muito legal você falar assim, o valor que a gente vibra, porque às vezes você que está nos escutando, ou vendo, e os dois, pode achar que valor é achar, é pensar, é ter a ideia, mas é em outro lugar, é sentir profundamente e em ter um sentir alinhado a uma clareza de consciência do valor que aquilo é. Então não é só uma ideia, uma opinião, um achar, é um vibrar, é um sentir profundo. Então, para mim, é exatamente você trouxe assim, algo muito legal de dizer, de reafirmar, porque às vezes a gente fala, às vezes você que está escutando a gente pensa, então eu sei que o meu valor é esse, mas tem muito gargalo no próprio valor. Então não adianta só a gente saber, não adianta a gente ter ideia somente, a gente precisa sentir aquilo de verdade, né, mano? E aí entra muito a integridade, né, mano? Aquela inteireza de penso, sinto e faço o que penso e sinto. Porque, assim, às vezes na cabeça tem, ah, vamos falar de terapeuta, porque é o que eu sou, né? Ser terapeuta não dá dinheiro. Mas aí eu tenho um desejo no meu coração de ser terapeuta. Aí eu vou ser terapeuta. Só que eu tenho uma crença de que, né, tem uma informação aqui que não dá dinheiro, né? Eu posso até falar, não, dá sim, porque eu tô vendo fulano, tô vendo ciclano, dá sim. Só que lá no meu inconsciente essa informação continua rodando se eu não tratar ela, né? Se eu não olhar para isso e não ressignificar realmente, de verdade, profundamente. E aí não tem integridade, não tem congruência entre o que eu penso e o que eu sinto. E aí a manifestação vai ficar prejudicada por conta disso, né? Então eu penso uma coisa, sinto outra e manifesto de forma equivocada. E aí realmente eu não vou ter o valor porque eu não acredito nele. Isso. E tem muita gente vivendo, né, nesse molde aí, né? Sem integridade, sem inteireza, né, do que pensa e sente. Porque ouviu falando, meu parceiro mesmo, é uma pessoa, ele desenha muito bem, só que lá na infância a mãe falou, ó, gente que desenha, desenhista não ganha dinheiro, só ganha dinheiro depois que morre. Pô, assim, então não vou ser desenhista, então não posso, que eu preciso ganhar dinheiro agora enquanto eu tô vivo. Entende? Então, é uma crença que fica rodando ali no interior, fazendo você pegar, né, rumos diferentes daquele que é o desejo do seu coração, e não fica na escassez durante muito tempo por conta disso, né? Essas ideias, essas formas de pensar, quando a gente está falando aqui de crença, a gente não está falando só de, vamos mudar uma crença e pronto. Sim, mudei, acabou, agora que eu saí da crença. A crença, quando ela é tão retroalimentada, né, mana? Ela vai criando raízes tão profundas e vai ganhando tanto peso no nosso sistema que vira
processos energéticos e espirituais, então não adianta somente a gente entender uma crença, a gente precisa tratar, ressignificar essa crença também, né, mana? Porque senão as pessoas vão acreditar que eu entendo o que você está falando, senão as pessoas vão acreditar que, tipo, é só uma mudança né, de só saber, não é? Não é só uma mudança de mindset, porque a crença, para a crença aparecer aqui na pontinha, na nossa cabeça, na nossa ideia, é porque ela tem né, da cabeça para baixo, ela está lá enraizada, tem uma raiz, tem uma informação rodando ali como verdade absoluta para ela poder aparecer na nossa mente, né? Então, o que aparece na nossa mente é só uma informação, é, é só um recorte da informação que está enraizada dentro do nosso inconsciente. Se não tratar o inconsciente, você pode até falar, dá dinheiro sim, falar, né? Você pode até pensar, mas isso não vai ser a sua verdade, porque tem outras coisas que você precisa, outras camadas que você precisa acessar para isso, né? Que é o que a gente trata na psicanálise, por exemplo, que é o que a gente trata no manoterapeuta, por exemplo. Exatamente. E a gente tem E é estar limpo. ferramentas para isso. Sim. E aí sim, isso é ressignificado realmente lá da base, porque ressignificar só da ponta e é o restante, que tá, né, o iceberg que está todo dentro da, da superfície que você não consegue ver, né? É que nem querer que a árvore não nasça mais só podando a árvore, sem arrancar pela raiz. Ah, tá bom, entendi a crença. Então vai lá e pausa a árvore em cima, mas não arranca a bicha da raiz, arranca todas as raízes que ficou na terra, né? Hum, É Então, isso. às vezes, é muito mais embaixo, por isso que eu falo, gente, sem terapia, a vida fica mais difícil. Fica. Então, a gente é suspeito para falar, mas eu falo assim mesmo, que o caminho é a terapia, o autoconhecimento, é trabalhar com que, né, com as informações que tem dentro da gente, que a gente nem sabe que estão lá, né? Porque eu só soube que essa informação, que eu era pequena ainda, eu só soube que essa informação do depois a gente volta para comprar me marcou, porque eu fui olhar para isso dentro da terapia. Né? Senão, porque eu fui parar para prestar atenção, né, no meu comportamento, no que eu penso, no que eu sinto. Então, às vezes, sozinha a gente não consegue, né? Porque está muito enraizado e a gente não, às vezes não consegue ter essa percepção com clareza, né? É, bem isso. E aí, quando a gente consegue ter essa percepção real dentro da terapia, quando a gente tem a oportunidade de mudar de fato tudo isso, para a gente poder realmente enxergar o nosso valor, né? E sentir vibrar no nosso valor, né, mano? E aí que a gente pode ir para encontrar dentro da gente o que que a gente veio fazer, né? A nossa real função. Que a gente acaba escutando tanta coisa e botando tanta coisa dentro da gente que a gente não consegue, às vezes, escutar, saber distinguir a voz do nosso coração, a vontade do nosso coração e discernir entre vontade e desejo, né? Então aí a gente fica perdido, e aí fica batendo a cabeça, na parede, fica com uma sensação de ingratidão, que é uma coisa que eu sentia muito. Eu falava, nossa, eu tenho dinheiro, no Brasil não tinha, aqui eu tenho dinheiro, mas por que que eu me sinto tão mal ainda? Aí eu me senti ingrata, mas era só o meu vazio me chamando para eu olhar o que realmente me aquecia o coração, que é a terapia. Né? Então a gente precisa fazer um movimento para dentro para a gente encontrar o nosso real valor e é isso que está acontecendo, que é o que a gente trouxe, que foi a pontinha desse desenrolar, né? Esse incômodo, essa insatisfação, talvez até uma frustração, uma raiva do salário não ter aumentado, é um convite para vocês enxergarem o valor de vocês, né? Verdade. Seu valor não está aumentando o quanto você acredita que deveria, é porque você que tem que fazer o movimento, né, para que esse valor se manifeste, né, na sua vida. Né? Então, se está trabalhando num lugar que está insatisfeita, ok, não é? A gente está falando aqui para você sair do trabalho amanhã e sem planejamento, sem nada. O que a gente está falando é que, olha, começa a olhar para os seus talentos, quais são os seus talentos, né? Tem gente que nunca olhou para isso. Né? É. O que você gosta de fazer? Essa pergunta eu faço com muita frequência, a pessoa não sabe, né?
Então, a gente passa, às vezes, uma vida sem olhar para a gente, para os desejos do nosso coração, porque não aprendeu a olhar para os desejos do coração. O que que é isso? Entende? Porque só está ali, racionalizando a vida sem realmente processar a vida, né, como poderia. É verdade. E é isso, gente. Espero que tenha feito sentido, mexido aí dentro de vocês, e tenha trazido muitas reflexões para vocês olharem para o lugar mais importante que é para dentro de vocês, que é onde tudo começa, que é a raiz da árvore. Então, se a gente quer fazer uma mudança fora, eu vou até falar uma coisa que me veio aqui. Teve uma série que eu assisti que um cara pergunta assim para a moça, né, na série. Se uma árvore está doente, onde que a gente pega e faz a cura da árvore? Aí ela ficou pensando, daí ela pegou e falou assim, nas folhas? E ele falou, não, a gente coloca o remédio na terra, perto do tronco, para ir para as raízes. Então, toda cura que a gente tem que fazer no que a gente vê fora, que a gente está manifestando nas nossas folhas ou no tronco, nos galhos, é preciso ser feito na raiz, que é dentro, que é o lugar que a gente não vê e é o lugar existente. Então, que vocês possam esse ano, de verdade, fazer a cura das raízes de vocês, para que a árvore de vocês prosperem, cresça e dê frutos. Uma árvore doente, ela não vai dar frutos suculentos. Então, se a gente está tendo frutos não tão suculentos, a gente precisa cuidar das nossas raízes, né? Que é dentro. Lembrando que também somos o próprio fruto, né? Se a gente tem incômodos, tem algumas dores, tem algumas feridas abertas, tem alguns gatilhos e não estamos conseguindo produzir nem amar satisfatoriamente, é porque esse fruto também precisa de um cuidado, né? Precisa de ser olhado, precisa de ser acolhido de alguma maneira. E às vezes a gente sozinho não consegue, mas estamos aqui, É isso aí. em 2024 juntas e misturadas para poder olhar para isso junto com vocês, trazer, né, um pouco das nossas falas para criar aí um caminho de que você possa olhar para dentro, né? Tudo que a gente fala, às vezes, dá um gatilho, ou você se reconhece, ou você fala, eu sinto isso. Então, se fizer sentido, se alguma coisa fez sentido para você nas nossas falas, deixa aqui para a gente nos comentários, vai trocando, fazendo essa troca com a gente para a gente entender aí se está fazendo sentido ou se não está fazendo sentido para ti. É isso aí. A gente vai deixar as nossas redes sociais aqui embaixo. Se vocês quiserem, entre em contato com a gente. E a gente aguarda o comentário de vocês. Compartilhem com as pessoas que são valiosas para vocês, pessoas que vocês acreditam que vai fazer virar uma chavinha, levar uma luz, para a gente também chegar em várias pessoas, que também é essa a nossa função aqui, né, no podcast. E é isso. Foi um prazer estar de É, volta aqui. é. Eba, vamos indo, gente. Um beijo. Até o nosso próximo podcast. É. Até.